Brasil não tem problemas econômicos ou financeiros insolúveis. Os nossos problemas são políticos e éticos que provocam graves dificuldades de gestão. Esta é a visão de Samuel Hanan, ex-governador do Amazonas, escritor, articulista e um dos mais atentos observadores da realidade econômica e política do Brasil. Na primeira semana de agosto de 2025, ele foi o palestrante na reunião semanal dos consultores e colaboradores do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, da qual, aliás, Hanan atua como integrante do Conselho Superior de Orientação. Vamos ver a palestra de Samuel Hanan. Vou abordar a minha visão sobre a situação atual. Não me atrevo a falar em economês, porque tem tanto PhD aqui que não me qualifico para falar com esses. Eu estou aqui a convite do Kassab, que eu agradeço, meu líder, que eu chamo ele sempre líder, e eu vejo o Brasil, né, com essa conturbação toda. Poxa, seguramente o Brasil tem muitos problemas, mas na minha visão não tem problemas de ordem econômica, nem problemas de ordem financeira. E os governos não têm problema de falta de dinheiro. Então, essa é a primeira coisa que eu tiro fora. Dois problemas. O Brasil tem muitos problemas, sim, de ordem ética, né? Corrupção, impunidade, vamos chamar de privilégios, né? Tem todo tipo de problemas éticos. E tem muitos problemas de ordem política. Eu acho que por aí está o maior núcleo de problemas nosso. Ordem política, que eu começo pela reeleição, né? Começo pelo tal chamado governo de coalizão, né? Que, na verdade, está muito perto de ser governo de colisão e muito mais perto de governo de cooptação, dando que se recebe, né? Então, esses são os nossos problemas. E esses problemas já trouxeram para a situação de hoje real problemas enormes de governança. É difícil governar, é muito difícil governar. E para isso, para governar, as concessões são enormes. Concessão de ordem privilégio, concessão de ordem fiscal, renúncia, gasto tributário. Então, são gastos que dificultam qualquer resultado e dificultam qualquer governança. Nesses resultados, eu posso dizer que temos 3 atrofias fruto disso. As 3 atrofias maiores consequência desse modelo. Para mim, primeira, são o gigantismo da máquina pública. Gigantismo da máquina pública, que é típica do governo de coalizão. É para cá, é para lá, tem que dar benefício para todo mundo. O segundo problema grande é as renúncias fiscais, chamado hoje de gastos tributários, que também são fruto de concessões. Concede. Então, a segunda atrofia. E a terceira atrofia é corrupção. Governo de coalizão, de cooptação, tanto que se recebe, vaza para todo lado. Esses 3 grandes problemas, na minha quantificação, aliás, 2 primeiras, gigantismo, pela Secretaria do Tesouro Nacional, mostra que o Brasil gasta hoje, só com funcionalismo público, 12,5% do PIB. E a média dos países, 38 países da OCDE, não passa de 9,8%. Então, significa 2,7% do PIB a mais. 2,7% do PIB a mais, um PIB de 12 trilhões, não é hoje, 11,77 ano passado, 12 trilhões, bota aí 2,7, alguma coisa de 330, 340 bilhões ano de gordura. E é triste, porque não foi para quem merece, não foi para professor, não foi para policial, não foi para a saúde. Então, não temos escola de tempo integral. Então, é fruto
de privilégio, é fruto de concessões. O segundo item de concessão grande são os gastos tributários. Gastos tributários, que na verdade são renúncias fiscais feitas pelo sistema tributário. Vocês terem uma ideia, Fernando Henrique deixou em 2002 igual a 1,30% do PIB. Hoje passou de 5,4%. 5,4%. Estamos falando aí 1,2% para 5,4%, que passou em 2002 para cá, 23 anos. Então é uma barbaridade. E esse modelo, com esses gastos, trouxe para nós o quê? Mexe muito com a reeleição, que o cara, até a véspera de tomar posse, né? A reeleição é normal. Se eu sou contra a reeleição, na campanha sou contra. No dia seguinte, sou a favor e já começo a trabalhar sobre a reeleição, esquece o governo. Mas aí, isso afeta a democracia. Provado. Vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos, que fica para a gente discutir por quê. Primeiro, de 1988, 90 para cá, nós elegemos 5 presidentes da República. Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. 5 eleitos. E 7 empossados por impeachment de 2. Então, desses 5 presidentes eleitos, nós tivemos 2 impeachment, 2 presos e 1 detido, que foi o tempo. E 1 é réu, o último é réu, em vez de ser preso. Então, uma democracia estranha. Voto popular, 30 anos, 35, todo mundo já só passou ileso, Fernando Henrique e Itamar. Então, tem alguma coisa estranha, não é para ser. Aí vai para a Constituição, tem outro elemento estranho. 250 artigos na parte permanente. 114, 115, não me lembro bem, na parte ADCT. Desses 250 permanentes, nós tivemos 135 emendas constitucionais, 47, 54% do corpo permanente já foi objeto de emenda. Também é outra coisa que é estranha para um regime democrático, Constituição recente. Quer dizer, o que isso gerou? Vamos olhar qual foi a consequência disso, além daquela pior, que gastos, mais gastos, mais gastos. Você vai olhar nessa democracia, você olha o que aconteceu com o PIB do Brasil. Vamos pegar os últimos 15 anos, 2010 a 2025, 15 anos. O PIB do Brasil caiu em dólar, caiu de 2.200 e alguma coisa para 200 e alguma coisa, trilhões. 2,1, 2,2 trilhões para 2,1. Então caiu 1,8% PIB do Brasil em 15 anos, dólar. Aí você olha os nossos companheiros de BRIC. China cresceu 200% em dólar nesses 15 anos. Nós temos a Índia cresceu 100 e muito por cento, 130%, a Rússia 38%, e o mundo cresceu 65%. O PIB do mundo cresceu 65% e nós caímos 1,8%. Vai para um número que eu acho melhor para medir, é o PIB per capita. O per capita, nós tivemos uma queda de 10% nesse período. O Brasil caiu 10%, o mundo cresceu 40 e poucos, 40%. A China cresceu mais de 100%, a Índia também, a Rússia 30 e pouco. Então todos cresceram do BRIC, todos não quis pegar ninguém grande, mas pegar os que são nossos vizinhos, de associação, chamar assim. Então, todo esse desarranjo, mais gasto gigantismo do Estado, mais gasto de renúncias e mais gasto com corrupção,
a ponto que você começa a pensar que a corrupção está até permitida, ou quem sabe tolerada, até assegurada impunidade, mas está aí. E a democracia é desse jeito, eleição, mas não resolveu, está aí. PIB também não. Aí você vai ver o que aconteceu mais. Carga tributária. Carga tributária em 1988, Constituição, 22%. Hoje, 33% ano passado. 47%, 50% a mais de carga tributária. Então, e eu acho que esse ano vamos ter acima de 34%. Mais provável 34,5%. Então você vê, dobramos a carga tributária, dobramos, não vou dizer, 50% mais de carga tributária, multiplicamos a renúncia fiscal de 1,3 para 5,4, jogamos fora esse dinheiro todo e não aconteceu nada de melhoria na economia. E vamos ver, então, pode alguém dizer, não, a economia está certa, mas melhorou muitas condições sociais, até valeria a pena, mas também não. Se você pegar os índices mais usados, que é o IDH, em 2002, Fernando Henrique saiu, era alguma coisa da ordem de 70 e poucos, posição no ranking mundial da ONU. Hoje, 85, 86, saímos de 72 para 86, IDH. Coeficiente de desconcentração de renda, Gini, continuamos estagnados, sexto, oitavo, pior do mundo. Então, e está provado que o nosso PIB per capita é muito mais baixo do que o PIB per capita mundial. Então, IDH, Gini, aí vamos para educação, PISA, 53, 55, 55ª posição. O país que é 10ª economia do mundo. A OCDE fez recente uma avaliação com 41 países, nós fomos 39º, avaliação de educação, criatividade, então estamos reprovados também nos benefícios, no índice de educação. Então, aí o IRB, que é o Instituto IBPT de Tributário, tem um índice chamado Índice de Retorno do Bem-Estar Social, que mede 30 maiores cargas tributárias no mundo, os países. O Brasil é 30º, lanterna há mais de 20 anos. Ou seja, os piores serviços devolvidos em relação, proporção à receita de tributos somos nós. Então, nós temos IDH reprovado, Gini reprovado, IB reprovado, educação reprovada. Saúde não precisa nem falar, não tem índice oficiais, mas é precário. Embora eu seja um fã número 1 do SUS. Aí vamos para o índice de corrupção, da Transparência Internacional. A Transparência Internacional tem um índice chamado Índice de Percepção de Corrupção, que diz o quê? Em 2002, 48ª posição no ranking. 2024, 107. Ou seja, o índice de percepção da corrupção é gigante. A mudança é brutal. Tendo que os últimos anos é que afundou. Desde 2012, 69. Posição, hoje 107. Então, está provando que esse governo de captação gasta muito renúncia, muitos privilégios, e não acontece nada de bom. Tá? Então, você vai dizer, por que acontece isso conosco? Então, PIB não cresceu, aumentamos tributos, o bem-estar social das pessoas não aconteceu, o nosso salário mínimo é o segundo pior da América do Sul, é o segundo mais baixo da América do Sul. Então, tem coisa muito errada. Eu acho que muito errada está no nosso regime. Eu sou completamente convicto que a reeleição é um câncer.
reeleição no Brasil é um câncer metástase, porque no dia seguinte já vai. E a outra metástase é que, desde Juscelino Kubitschek, não temos mais plano de meta. Um país desse tamanho, sem um plano, é um Manaus sem rumo. É muito difícil para qualquer pessoa. Eu não estou falando Lula, nem Fernando Henrique, nem Bolsonaro, ninguém não entra nesse mérito. Mas é impossível governar sem um plano de meta. E nós não temos plano de meta. Eu acho que isso é fundamental para uma proposição de um partido que queira contribuir para a melhoria do país. Então, eu vejo aqui qual é dívida pública. Para fechar, 76%, 80% do PIB. Déficit público não é o primário. Déficit público verdadeiro, é o nominal. 9, 10% do PIB, 1 trilhão por ano. Então, o governo arrecada 32, 33, dá 5 de renúncia, 38, tem um déficit de 10, 48, metade do PIB não basta, porque não está produzindo efeito positivo para a população. Mais coisa errada. Né? Então, vendo isso, eu acho que você tenta analisar o que está aí. Qual é a prioridade do governo hoje? Eu vejo uma. Só tem uma prioridade: reeleição. A única prioridade conhecida do governo é reeleição. E o que precisa para a reeleição? Dinheiro. Dinheiro precisa para a reeleição. Você tem, em 2026, reeleição, vai ter eleição. O governo se vê, minha visão, pode estar desesperado atrás de dinheiro para a reeleição. Está querendo 70, 80 bilhões de aumento de impostos. Não é para melhorar a vida de ninguém, é para a reeleição. É one shot. Para que ele quer 70, 80 bilhões? Muito fácil enxergar. Não fez. Primeira coisa, não registrou Bolsa Família 2 anos. Então, Bolsa Família 2 anos, vamos dizer 10%, que não corrigiu, 9, 10, 180 bilhões, precisa de 18 bilhões para corrigir no ano eleitoral. Bondade, abrir a caixa de bondade, eu chamo caixa de bondade. Caixa de bondade da reeleição chama Bolsa Família. A segunda caixa de bondade que vem é o novo Vale Gás, para 20 milhões de pessoas, que é o objeto do governo. Um botijão de gás de R$100 precisa de mais 10, 12 bilhões. 32 bilhões. Precisa também farmácia popular. Precisa FIES. Então, se você somar isso, o governo está buscando 60 bilhões para isso. Caixa de bondade para reeleição. E 27 bilhões para correção das tabelas do imposto de renda que está 5 anos sem ser reajustado. Então, vai dar uma vez só. Isso aí dá pé de 70 bilhões. E para o Congresso se dar 70, para o Executivo vai querer 10, para emendas PIX, dando que se recebe. Né? E aí eu lembro, quem é mais velho, lembra do deputado que tinha aqui em São Paulo, Roberto Cardoso Alves. Robertão. Ele chamava, né? É dando que se recebe. Está bem atual. Então, o governo precisa de 70, 80 milhões. E aí começa, para buscar isso, o que é? Jogar, dividir mais a população. Pobre contra rico. O rico não quer pagar imposto, tem que aumentar imposto. Embora na campanha não precisa aumentar imposto. Não vou aumentar nenhum imposto, não precisa de tributo. O que existe é má gestão do governo anterior. Então, chega lá e precisa aumentar mais imposto. Esse mais imposto só para a eleição. Aí o que vai? Onde é que dê isso? Não resolve. Vamos lá. Quando ele joga pobre contra rico para tributo, olha só. Olha o absurdo que é. Isso me chamou a atenção. Se nós pegarmos, e saiu agora recente, temos 69 pessoas no Brasil bilionárias.
e mais 433 mil milionários com mais de $1 milhão de fortuna. Se pegar todo o dinheiro dessas fortunas, ricos e bilionários, dá mais ou menos 9, 6, 8 bilhões, 8 trilhões. 8 trilhões. Um pouco menos. É mais para 5 ou 6 trilhões. Essa é a diferença. Se você pegar o déficit público primário, é 1 trilhão e 200. Então, se pegar, vamos confiscar, não aumentar tributo, não é que o rico não quer, vamos confiscar toda a fortuna de ricos, bilionários do país. Confisca tudo. Vai financiar 5 anos da gastança. E depois? Não vamos ter bilionário, não vamos ter milionário, não vamos ter empresa, não vamos ter gerador de emprego, não vamos ter contribuinte de tributo. Então, não é por aí. Né? Por aí está provado que não é. Então, o que precisa? É um novo tipo de governo. Uma nova governança, um plano de meta, reduzir despesa, onde precisa, melhorar um monte de coisa que não é aí. Então, esse é o diagnóstico de hoje, na minha avaliação. Aí a gente tem, esse ponto é relevante, Kassab, olha aqui, emenda constitucional número 109. Deixa eu ver aqui. 109 de 15 de março de 2021. Foi aprovada. Essa emenda, vendo o crescer desses gastos tributários, renúncia, estabeleceu que o Brasil tinha que reduzir para 2% do PIB, máximo. E estabeleceu mais. No primeiro ano, devia reduzir 10%. E daí para frente, tudo em mais 7 anos. Eu sei, em 8 anos tinha que reduzir de 5 e pouco para 2. E de dar uma condição. Essa foi a emenda, aprovado e sancionado. Assim, os governos têm até 6 meses para apresentar um plano de como vai fazer ao Congresso. Nem o governo de 2021 para cá, nenhum fez. A emenda está aprovada e não cumprida, e hoje não é mais 4 e pouco, quando era em 2021, hoje é 5,40, e fica todo mundo caçando 10 bilhões aqui de aumento de tributo, mais 20, tributo sobre offshore, tributo, todo tipo de tributo. Nós chegamos, olha o ponto que nós chegamos. A mídia ajudando. Comemoramos reforma tributária com a primeira maior alíquota de tributo sobre consumo. A que ponto chegamos? Se aplaude, segunda maior tributação sobre consumo. Para fazer o quê? Então, essa emenda daria mais ou menos 300 bilhões hoje. Então, daria para o governo fazer todas essas coisas que precisa, sobraria dinheiro para acabar o déficit primário. O déficit primário hoje de 50, 60. Se reduzir o déficit primário, a taxa de juros que consome 1 trilhão por ano de juros, de 15% pode vir para 12% ao longo do período. 12 menos 3, sob a dívida de 10 trilhões, outros 300. Ou seja, o ciclo vicioso está predominando sobre o ciclo virtuoso que está na cara qual é o caminho. Então, essa é a visão hoje minha, e o que eu falo aqui, proponho, são alguns pontos, não tem segredo, é reeleição, é obrigação de plano de meta, quem gerar déficit primário tem que ficar inelegível, né? A menos que justifique. Então, essas são, a cumprir essa determinação da emenda constitucional, não está aprovada, não precisa caçar dinheiro para imposto. Está aprovado aqui, está aprovado. Não, vamos estudar a redução de renúncia, não precisa estudar nada. Está aqui, está aprovado. Então revoga essa emenda constitucional, mas não descumpre a Constituição. Então, essa é a minha visão sobre a situação atual. Eu queria só projetar, só para fechar, eu separei 5 citações que eu acho que são perfeitas para nós. Então, eu vou ler. O governo é bom em uma coisa: ele sabe como quebrar suas pernas
apenas para depois lhe dar uma muleta e dizer, se não fosse o governo, você não seria capaz de andar. Henry Brown, isso foi um americano. A segunda, essa é fantástica, essa é Brasil na veia hoje. Nada estabelece limites tão rígidos à liberdade de uma pessoa que a total falta de dinheiro. Essa que eu falei é do John Kenneth Galbraith, americano também. Nada. Um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade. Não merece a liberdade, e sim a escravidão. Maquiavel. Mais uma. Essa é fantástica para nosso orçamento de déficit. O orçamento, isso tem mais de 45 anos antes de Cristo. O orçamento deve ser equilibrado. O tesouro público deve ser reposto. A dívida pública deve ser reduzida. A arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada. A ajuda a outros países deve ser eliminada para que Roma não vá à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver às custas do governo. Marco Túlio Cícero. Isso somos nós. O que o governo faz para tirar dinheiro? Salário mínimo baixo, vergonhoso. Não correção da tabela de imposto de renda, também tira o dinheiro. Eu estou, na minha opinião, ilegal. Porque tem um artigo da Constituição que diz que o tributo deve ser em função da capacidade contributiva da pessoa. E diz mais, não pode ter nenhum novo tributo sem lei que estabeleça. Não está na Constituição em nenhuma lei tributo sobre inflação, sobre tributo inflacionário. Então, é um tributo que não existe, estão sendo apropriados das pessoas. Inflação fora da meta. É preço elevado. Então, o cara é punido, comprando tudo mais caro, é punido no salário e é punido na não correção do tabaco, do trabalho em imposto de renda. Então, eu tiro daqui e tiro daqui. Educação precária, isso não deixa o cara. E roubo dos aposentados, INSS. Esse é o do tirar toda a liberdade via tirar todo o dinheiro das pessoas. E aqui, dá as muletas. Vale Gás, Bolsa Família, Farmácia Popular, FIES, Vale Dignidade. Olha, isso aí, para mim, é a coisa que mais soa mal. Vale Dignidade Menstrual. É que ponto nós chegamos, tem? A que ponto nós chegamos? Né? Então, né? Esse é o retrato do Brasil. Então, o governo prometeu picanha e não deu picanha e tirou o feijão, tirou o arroz, salário mínimo. E essa não correção da tabela foi embora. E aqui eu vou dizer para vocês um ponto que eu estou surpreso com a mídia. Ainda precisa disso? Não, peraí, tem só aqui. Eu não sei se é depois. É uma só. É depois. Tá lá. Uma só. Tá aí. O salário mínimo, em dezembro de 2024, o governo alterou a lei. Antes era feito correção pela inflação, mais o percentual do PIB de 2 anos anteriores. O governo, em dezembro, 27 de dezembro, se eu não me engano, fim do ano, apagado das luzes, todo mundo de férias. Mudou o critério. Não é mais esse. É correção, mais uma forma de o governo cumprir ou não metas de orçamento fiscal, meta fiscal. Se o governo cumprir a meta fiscal, tem um reajuste de mais 2,5, limitado a 2,5. Se não cumprir, é o piso de 0,6. Então, se o governo errar, você é punido, não recebe 2,5, recebe 0,6. O governo que erra e você que é punido. Isso aí tirou, esse ano, 2025, matematicamente calculado, tirou 12, 13 reais por mês do salário mínimo. 13 reais por mês dá mais de 1 quilo de feijão e arroz. A picanha no meio, feijão e arroz já foi.
Esse ano, 2026, pela forma que deixou de ser para ele, já está conhecido. Vai ser menos 28,36. Então, eu roubo dinheiro do salário mínimo, roubo do aposentado, roubo da classe média não corrigindo, né? E quero dizer que o governo, o povo, o rico não quer pagar imposto. Então está um negócio horroroso, se não tem fim, se não tiver a intervenção de uma mudança política e ética. Como aí os políticos vão ter que dizer como vão fazer isso. Mas como está, não vai muito longe. Porque está chegando num tamanho de carga tributária que não tem nenhum efeito mais no orçamento. Não vai mudar mais. Não muda mais nada. Eu cheguei a fazer um quadrinho, vê aqui. Posso fazer esse quadrinho só? Olha esse quadrinho. Obriga o governo, esse déficit, a atrair capital externo. Elevar a taxa de juros para atrair capital externo. Seria 15%. E dá benefícios, 500 bilhões. Mais pagamento de juros e mais déficit público. Mais necessidade de ajuste fiscal, que no fundo é eufemismo para aumentar tributo. Aumentar tributo, nova reforma tributária, aumenta o tributo. Maior transferência de recursos do setor público, do privado para o público. Menor capacidade financeira das empresas investirem. Menor produção e menor venda. Redução da atividade econômica. Menos massa salarial. Menor arrecadação. Empobrecimento da população e mais déficit retorno para ver. É o cachorro correndo atrás do pão. Esse caminho já esgotou. Então, não vê quem não quer. Agora a solução é política, é ética, é por lei. É a classe política que pode mudar isso. Essa é a minha visão e estou à disposição.